Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Chicago filtrava-se pelas persianas empoeiradas da sala de matemática da Lincoln High School. As paredes estavam cobertas de posteres com fórmulas e teoremas, mas nada conseguia mascarar a atmosfera opressiva que pairava no ar naquela manhã. Os alunos sentavam-se folheando seus cadernos e cochichando uns com os outros, enquanto o relógio parecia desacelerar a cada segundo. No fundo da sala de aula, Darius Williams, de 15 anos, estava concentrado em seu caderno. Baixo, magro, com óculos ligeiramente tortos e dreadlocks presos em um rabo de cavalo, ele frequentemente passava despercebido. Mas por trás de sua aparência tranquila, escondia-se uma mente brilhante e metódica, um verdadeiro gênio da matemática. Ninguém sabia com que rapidez ele conseguia resolver problemas complexos. Foi então que o Sr. Thompson, o professor de matemática, entrou. Alto, rígido, com uma voz que estalava como um chicote, ele tinha a reputação de humilhar os alunos que considerava fracos na frente de toda a turma. Naquele dia, ele havia decidido que seu alvo seria Darius. Com um sorriso frio, ele examinou a sala antes de fixar seu olhar no garoto. Darius, disse ele, com a voz ecoando na sala, acho que você precisa se testar contra algo mais difícil. Mostre-nos do que você é capaz. Os corações dos alunos aceleraram. Muitos conheciam o Sr. Thompson e sabiam que algo mais difícil significava, na verdade, humilhação pública. Alguns trocaram olhares preocupados, antecipando o momento em que Darius falharia. Mas Darius, imóvel, sentiu sua mente agitar-se. Ele sabia que não estava ali para ser ridicularizado. Uma parte dele fervilhava não de raiva, mas de desafio silencioso. Ele se levantou lentamente, o corpo ereto e confiante, e caminhou em direção à pintura. Enquanto os murmúrios aumentavam e o Sr. Thompson já saboreava o triunfo antecipado. Naquele exato momento, ninguém na sala, nem mesmo o professor, poderia imaginar que Darius Williams não só resolveria a equação mais complexa do dia, como também deixaria toda a turma, e especialmente o Sr. Thompson, completamente estupefato. Um silêncio opressivo pairou sobre a sala de aula. Todos os olhares estavam fixos em Darius. O Sr. Thompson, com um sorriso irônico, voltou-se para o quadro negro e, com um gesto teatral, desenhou uma equação complexa. 2x, 13x sobrescrito 3 mais 23x sobrescrito 2, 12x igual a 0. Muito bem, Darius, disse ele com voz firme. Mostre-nos que você é digno deste esforço, ou admita que está em desvantagem. Os alunos trocaram olhares divertidos. Alguns cochicharam, ele vai fracassar, disso não tenho dúvidas. Mas Darius, imóvel diante do quadro, respirou fundo. Ele observava cada termo, cada coeficiente. Em sua mente as equações se decompunham e se recompunham. As raízes, os fatores, tudo se organizava como um quebra-cabeça que ele já havia resolvido centenas de vezes mentalmente. Em poucos segundos ele fatorou a equação. 2x, x menos 1 x menos 2, x menos 3, igual 0,2x, x1x, 2x 3, igual a 0,2x, x menos 1 x menos 2, x menos 3, igual 0. Com um gesto calmo, porém firme, ele escreveu as soluções no quadro. X igual a 0, 1, 2, 3x igual a 0, 1, 2, 3x igual a 0, 1, 2, 3. Um murmúrio percorreu a sala de aula. Os alunos estavam atônitos. Canetas caíram, queixos caíram. Até mesmo alguns dos alunos populares que nunca haviam prestado atenção em Darius, ficaram sem palavras. O Sr. Thompson paralisou. Seus olhos se arregalaram por trás dos óculos. Deu um passo para trás, como se tivesse acabado de descobrir um fenômeno sobrenatural. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele acabará de perceber que sua tentativa de humilhação havia fracassado. Darius voltou-se para a turma com um rosto impassível, quase como se tivesse acabado de concluir uma tarefa rotineira. Mas por dentro, uma satisfação silenciosa o preenchia. Ele acabará de provar, sem dizer uma palavra, que nenhuma aparência, nenhuma zombaria, poderia medir a verdadeira inteligência de uma pessoa. Os murmúrios aumentaram, com alguns alunos aplaudindo discretamente. O Sr. Thompson, por sua vez, tentou recuperar a compostura, mas um rubor subiu-lhe às faces. Pela primeira vez em anos, um aluno o havia superado diante de toda a turma, e era um garoto que ninguém esperava. Darius retornou ao seu lugar, sentando-se calmamente, deixando para trás um professor humilhado e toda a sala em choque. Após a façanha silenciosa de Darius, a turma não sabia para onde olhar.
Alguns alunos cochichavam entre si, outros encaravam o quadro como se tivessem presenciado um milagre. O Sr. Thompson, apesar de sua reputação de autoridade inabalável, sentiu seu controle ruir. Ele se virou para Darius, o rosto corado, as mãos tremendo levemente. Muito bem, gaguejou, tentando esconder o constrangimento por trás de um sorriso forçado. Mas essa era só uma equação fácil. Agora vamos ver se você consegue resolver esta. Ele escreveu uma nova equação, ainda mais complexa, repleta de frações, parênteses e radicais. 2x sobrescrito 3, 5x sobrescrito 2 mais 3x, 7x, 1 mais x ao quadrado mais 4x mais 4 é igual a 0. 2x sobrescrito 3, 5x sobrescrito 2 mais 3x, 7x, 1 mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x mais 4, igual a 0. Os alunos reprimiram o riso nervoso. Muitos achavam que desta vez Darius iria falhar. Alguns até apostavam em uma falha espetacular. Darius levantou-se novamente. Seu olhar não demonstrava medo nem hesitação. Ele analisava cada termo com uma velocidade impressionante. Em sua mente transformava a fração, fatorava o radical, combinava os termos. Um verdadeiro prodígio em ação. Poucos minutos depois, ele escreveu calmamente as soluções no quadro. X igual menos 2, x igual 1, x igual 72, x igual a menos 2, contra barra quad x igual a 1, contra barra quad x igual contra barra frac, 7. 2, x igual menos 2, x igual 1, x igual 27. Dessa vez o silêncio era ainda mais pesado. Os alunos se voltaram para o Sr. Thompson, cujo rosto denunciava um pânico crescente. Ele tentou recuperar a compostura. Muito impressionante, mas talvez vocês tenham tido sorte. Darius não respondeu. Voltou para o seu lugar, impassível, saindo da sala e deixando o professor perplexo. Alguns alunos começaram a cochichar. Ele é um gênio. Outros, fascinados, anotavam freneticamente. Para o Sr. Thompson, o dia acabará de tomar um rumo dramático. Seu plano de humilhar um aluno que ele subestimou havia fracassado espetacularmente. Cada fibra do seu ser gritava que ele precisava encontrar uma maneira de retomar o controle, mas ele não tinha ideia de como. E o que ele ainda não sabia era que Darius não iria apenas impressionar a turma, ele o faria se arrepender de cada segundo em que duvidara de si mesmo. Nos dias que se seguiram, o Sr. Thompson não conseguiu se recuperar do choque. Cada vez que Darius entrava na sala, o professor sentia sua autoridade se erodir um pouco mais. Ele tentou encontrar novas equações para perturbá-lo, mas Darius sempre as resolvia com uma precisão e velocidade desconcertantes. Numa manhã de quinta-feira, o Sr. Thompson teve uma ideia. Em vez de simplesmente lhe dar um problema, decidiu colocar Darius numa situação em que ele teria que ensinar os outros. Muito bem, turma, anunciou ele, um pouco hesitante. Hoje, Darius, você vai explicar esta equação para todos. Os olhos de Darius brilhavam com uma luz que era ao mesmo tempo calma e calculista. Ele caminhou em direção ao quadro, não com nervosismo, mas com uma confiança tranquila que imediatamente capturou a atenção de toda a turma. Deixe-me mostrar um método mais simples para resolver esse tipo de equação, começou ele. Suas palavras eram claras, precisas, mas imbuídas de uma humildade que contrastava fortemente com a arrogância do Sr. Thompson. Em poucos minutos, Darius transformou uma equação complexa em um problema que até mesmo os alunos com mais dificuldades conseguiam entender. Ele explicou os passos, ofereceu dicas de raciocínio e respondeu às perguntas com uma paciência impressionante. Todos os alunos na sala o acompanharam fascinados. Enquanto isso, o Sr. Thompson sentia a raiva crescer. Cada aplauso, cada sorriso de admiração dos alunos era um lembrete de sua humilhação. Ele tentará derrubar Darius, e agora Darius estava usando seu próprio plano contra ele, mostrando à turma quem realmente mandava. Ao final da aula, Darius sentou-se calmamente. Toda a sala o olhava com admiração. Até mesmo os alunos que antes o ignoravam ou zombavam dele pareciam agora compreender. Estavam diante de alguém raro, um verdadeiro gênio. O Sr. Thompson, humilhado, mas incapaz de responder, simplesmente desviou o olhar. Pela primeira vez em anos, sentiu-se inferior, não em termos de conhecimento, mas diante de tamanha inteligência natural e capacidade de inspirar os outros. Naquele dia, Darius fez mais do que apenas resolver equações. Ele ensinou uma lição muito mais valiosa. A inteligência não se mede pela autoridade, pelas aparências ou pelo ridículo. E para o Sr. Thompson, foi uma lição que ele jamais esqueceria. Na segunda-feira seguinte, toda a escola parecia estar falando sobre Darius. Até os professores cochichavam nos corredores. Você viu o que aquele menino fez?
Mas o Sr. Thompson permaneceu obstinado, recusando-se a admitir a derrota. Ele então decidiu preparar uma última armadilha, um teste que considerava impossível de resolver, uma competição interna de matemática diante de toda a escola, com alunos e alguns professores convidados. Darius, disse ele, tentando disfarçar o nervosismo, esta é sua última chance de provar que você era alguma coisa. Darius assentiu com calma. Ele sabia que aquilo não era uma competição contra os outros alunos, mas um desafio direto ao Sr. Thompson, e estava preparado. A competição começou. Equações, problemas de lógica e quebra-cabeças complexos foram distribuídos a todos os participantes. Cada aluno trabalhou diligentemente em suas provas, alguns corando sob a pressão. Mas Darius, calmo como sempre, resolveu cada problema com uma facilidade desconcertante. O Sr. Thompson observava, o rosto pálido, cada sucesso de Darius o atingindo como uma cruel lembrança de sua antiga arrogância. Quando o sino tocou, sinalizando o fim da competição, Darius havia completado todos os desafios, resolvido todos os enigmas e até encontrado soluções alternativas que ninguém havia imaginado. O júri anunciou os resultados. Todos os olhares se voltaram para Darius. Ele havia alcançado a nota máxima. A escola irrompeu em aplausos e vivas. Até mesmo alguns alunos que antes duvidavam dele correram para parabenizá-lo. O Sr. Thompson, humilhado diante de toda a escola, sentiu as bochechas arderem. Pela primeira vez, deparou-se com a verdade. Não conseguia intimidar nem superar um gênio. Darius, silencioso, mas radiante, transformará a humilhação inicial em triunfo absoluto. Após a competição, Darius se virou para o Sr. Thompson e disse baixinho: às vezes a verdadeira lição não está na equação, mas sim no respeito e na confiança. Essas palavras ecoaram pela sala, deixando um professor arrogante confrontado com suas próprias limitações e um aluno brilhante vitorioso, não apenas na matemática, mas também na vida. A partir daquele dia, Darius Williams nunca mais foi subestimado. E para o Sr. Thompson, cada vez que encontrava o olhar calmo e confiante do jovem prodígio, ele se lembrava de que a arrogância pode se voltar contra quem pensa que está se aproveitando dela.